Bem-vindos ao treinamento de Linux no desktop. Esse treinamento tem como finalidade demonstrar que o Linux é uma opção interessante para usar no desktop, no lugar do Windows ou do Mac OS X. Meu nome é Ricardo Linulon e o pré-requisito, né, para participar do treinamento é simplesmente ter facilidade com o computador, saber usar o computador, ou Windows, ou Mac, tá? E ter interesse em aprender algo novo, um universo novo, né? Não requer outros requisitos técnicos, portanto eu vou abordar apenas a parte gráfica do Linux, né? Que é a parte realmente de desktop, tá? Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistema pela Unicastelo. A primeira vez que eu mexi com o computador foi em 1987. Estava na quinta série, não sei que computador que é esse, tá? Mas a partir daquele momento eu decidi que eu queria trabalhar com computador, trabalhar com informática, né? Fiz o primeiro treinamento em 92, lá do MS-DOS 3.0. E a partir de 96 eu fui trabalhar com TI mesmo, com Helpdesk na Companhia de Seguros do Estado, a COSESP. E em 98 foi quando eu conheci o Linux, né, que foi na época em que eu me converti para a religião protestante. E aí, na minha cabeça, não era legal eu usar software pirata. Eu tinha um computador com Windows, Office e um monte de coisa, e aquilo não estava de acordo com a religião protestante, né, e meu chefe chegou na sala com uma caixinha do Conectiva 4, o Linux Conectiva 4. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi um sistema operacional grátis, ele era gratuito. Então aquilo que me chamou a atenção para o Linux, eu falei, bom, deixa eu testar, deixa eu ver como que ele é. E aí eu comecei a fazer teste com o Linux. Naquela época carregar o ambiente gráfico era algo bem difícil. Eu lembro que eu tirei a placa de rede, a placa de vídeo do meu computador, eu coloquei uma placa antiga, uma Trident 8900, que aí o Linux achou o driver, configurou a interface gráfica, o Window Maker, super bonito e tal, na época. E aí eu comecei a fazer teste com o Linux e decidi tentar migrar todas as minhas aplicações, aquilo que eu fazia no Windows, migrar para o Linux. Entre uma das últimas que eu consegui migrar, fazer funcionar, foi o Lotus Notes. Então a partir de 2002 eu passei a usar o Linux como meu sistema operacional padrão, em casa, na empresa, no notebook. Então eu uso o Linux desde 2002. Essa apresentação está sendo gravada em 2014, então tenho pelo menos 12 anos de uso intenso do Linux, né? Depois eu fui para a Databyte, onde eu dei aula de análise de sistema também, na Databyte, né? Análise de suporte. No colégio técnico da SOS Computadores, comecei a dar aula de Linux, no colégio técnico. Passei para a Consoft, onde foi a primeira empresa onde eu fazia consultoria a clientes em Linux, Slackware. E foi na Folha de São Paulo onde eu passei a trabalhar com um ambiente crítico, né, de Linux. Tinha servidores de web, servidores de e-mail, servidores de internet, esse tipo de coisa, né? Foi ali onde uma vez eu tive um problema com uma máquina, o sistema estava funcionando e lá naquela pressão, aquele desespero, eu reiniciei o servidor Linux, né? Aí o sistema voltou a funcionar, aí meu chefe falou, e aí, qual foi o problema? Eu falei, cara, não sei não. E o que você fez? Eu reiniciei a máquina. Aí ele virou pra mim e falou assim, isso aqui não é um Windows não, rapaz. Eu não, se fosse pagar alguém para reiniciar, não precisava pagar você, né? Então, a partir dali, eu tive na minha cabeça que o Linux não se desliga, a não ser realmente em casos extremos, né, que a atualização de kernel, que a gente vai ver isso aí, né? Então, basicamente, o Linux é comum achar máquinas Linux com 3, 4 anos ligadas aí, tá? Depois fui para Atento, onde foi o ambiente mais complexo que eu trabalhei, a maior rede de computadores, né, 35 mil equipamentos em rede. Lá eu cuidava de 130 firewalls, proxies,
E foi o lugar onde eu aprendi a trabalhar com teste, com normas, com procedimentos. Então, cresci muito ali na Atento. Fui para a Truaxis, uma empresa de consultoria de segurança, né? Fiquei lá um tempo, depois fui para a BR Connection, que trabalha com o BR Multi-Access, fiquei lá alguns meses. E atualmente eu trabalho na Fundação Padre Anchieta, Rádio e Televisão Cultura, cuidando de servidor web, servidor DNS, servidor de arquivos, sempre focado em Linux, né? Possuo certificação LPI, Linux Professional Institute, é o segundo nível aí da certificação Linux. O primeiro é o Linux Essentials. E também sou instrutor na ForBIOS Academy, ministrando cursos 101 e 102, que é o curso oficial preparatório da certificação LPI. E também sou autor do livro Administração de Redes com Linux, que está sendo editado pela Novatec, deve sair agora no começo de 2015. Costumo escrever em alguns sites especializados, como o Vivo Linux, tem alguns artigos meus, respondo em fóruns ali, e a Linux Magazine, o site deles também eu escrevo, mantenho o blog ricardolonca.blogspot.com.br, e muito desse treinamento começou realmente nesse blog, né, onde eu escrevia artigos, escrevia softwares, né. Tá aqui o meu e-mail, ricardolonca@gmail.com. Muito bem, e o que é o Linux? O Linux é um sistema operacional. E o que é um sistema operacional? É o programa que cuida de toda a comunicação entre a sua aplicação, seu editor de texto, seu navegador de internet, com o hardware em si, a interface de placa de rede, a impressora, teclado. Então ele é o gerente do seu computador. Então o sistema operacional tem que saber conversar com a sua aplicação e com o seu hardware. Em outras palavras, as aplicações, né, elas têm que ser desenvolvidas para o sistema operacional correto. Então, aplicações feitas para o Windows não rodam nativamente em Linux, né? E as impressoras têm que vir com a controladora capaz de entender o Linux e vice-versa, tá? O Linux ele é compatível com o Unix, então ele segue todo o padrão POSIX, né? Ele é multiplataforma, ou seja, ele pode trabalhar numa gama muito grande de hardware, como Intel, ARM, RISC, enfim, até em sistemas embarcados, Arduino, enfim. Ele é multitarefa, né? Hoje a maioria dos sistemas, né, de desktop são multitarefa, mas, por exemplo, o Windows 3.1 era uma multitarefa, ele emulava uma multitarefa, na verdade, mas o DOS não era multitarefa, tá? Então, ou seja, ele consegue administrar várias tarefas de vários usuários, então ele é multiusuário também. Ele é um software livre, né? E o que é um software livre? É diferente do software proprietário, como o Windows ou o Mac OS X. O software livre ele pode ser instalado em qualquer equipamento para qualquer finalidade, né? Por exemplo, quando você instala um Oracle, por exemplo, você tem lá um servidor com um processador. Se você adicionar 2 processadores, a licença muda. Você não poderia instalar esse Oracle em 2 processadores. No Linux isso não existe. Então você tem a liberdade de usar o Linux em qualquer equipamento para qualquer finalidade, né? Tem softwares também que, por exemplo, eles podem ser instalados somente em meio acadêmico, ou então somente em casa. Por exemplo, o AVG. O AVG é a versão grátis, só pode ser instalado em sua casa. Você não pode ser instalado com propósitos corporativos. Software livre não tem isso. Você pode instalar ele em qualquer lugar, em qualquer finalidade.
Outra característica do software livre, e isso o Linux está incluso, é o grande diferencial dele, né? Ele pode ser estudado e modificado, desde que se mantenha a licença. Ou seja, imagine aquela receita de bolo que a sua avó tem e ninguém mais sabe fazer, só ela. E ela não passa aquela receita de bolo para ninguém. Isso seria um bolo proprietário. Um bolo livre, você tem acesso a essa receita. E de repente você fala, sei lá, eu quero esse bolo com um pouco mais de chocolate. Você pode adicionar um pouco mais de chocolate no bolo. Um software livre é aquele que você tem acesso a como ele é feito, né, ao código-fonte do software. E você pode modificá-lo, né? Por exemplo, você tem um software livre que foi feito para smartphones Motorola. E você tem um smartphone Samsung. De repente você pode pegar esse software e falar, pô, eu gostei do software Motorola e vou adicionar o suporte para ele entender o smartphone da Samsung. E isso somente com software livre. Com software proprietário isso não é possível. Tá? E todas essas modificações que você faz num software livre, ele também tem que ser livre. Então, eu não posso pegar um software livre, adicionar uma função e vendê-lo ou modificá-lo com software proprietário. Ele tem que ser livre. Né? Software livre ele pode ser copiado e distribuído livremente sob a mesma licença. Então, eu posso pegar um software livre, gravar um DVD, por exemplo, um Ubuntu, posso distribuí-lo, posso alterá-lo, personalizá-lo e distribuí-lo livremente. Né? Posso até vendê-lo, se for o caso, desde que isso também que eu estou fazendo seja livre. Tá? E os créditos devem ser mantidos. Então, você recebe lá um software feito pela Fundação Apache, você adiciona uma funcionalidade para a Apache, e você redistribui esse software, a Fundação Apache deve ter os seus créditos mantidos. Então, esse software foi desenvolvido pela Fundação Apache e modificado tal módulo por tal pessoa. Tá? Isso é o que pode ser feito. Então, essa é a grande vantagem de um software livre. Né? Isso é o que um Windows ou o Mac OS X não tem. Essa é a grande vantagem do Linux como um sistema operacional. Tá? E quando a gente fala em vantagem, né, em software livre, né, há sim algumas desvantagens no caso do software livre do Linux. Tá? Quando se analisa várias pessoas discutindo o software livre, umas são favoráveis, outras são contras e por diversos fatores. Quando se fala em vantagem e desvantagem, você tem que pensar no seguinte: vantagem e desvantagem para quem? Uma coisa é você analisar do ponto de vista do governo, de um estado, de uma nação, né? Qual a vantagem e a desvantagem do software livre. Para uma empresa, quais são as vantagens e as desvantagens para a empresa. Para os desenvolvedores de software, por exemplo, para os gamers, se você é uma pessoa que usa muitos jogos de computador, qual é a vantagem do software livre, qual é a desvantagem do Linux. Se você trabalha com venda de software, tem como há vantagens em software livre, há desvantagens. Para o usuário comum, usuário do dia a dia, há vantagem, há desvantagens? Então, não é uma pergunta simples, simplesmente é vantajoso ou não é. Depende para quem. E é isso que a gente vai passar a analisar. Tá? Então, por exemplo, para os governos, qual é a vantagem de se usar Linux e software livre? Ora, o governo incentivando o uso do software livre gera renda e trabalho no próprio país, no próprio estado. Tá? Quando eu compro uma licença Microsoft, eu estou gerando trabalho lá fora, nos Estados Unidos principalmente, e estou gerando renda lá fora. Quando eu incentivo o software livre, eu favoreço as empresas aqui de dentro, favoreço a renda aqui de dentro, porque não tem evasão de divisas. Né? O dinheiro circula aqui dentro.
E ainda o conhecimento da tecnologia fica no país, no estado. Então eu melhoro o conhecimento tecnológico do governo. Tá? Há também uma independência em relação a fornecedor. Eu não fico preso, por exemplo, a uma empresa americana, uma empresa europeia. Tá? Se um fornecedor meu brasileiro não está atendendo bem a minha solução, por ser um software livre, eu posso muito bem escolher qualquer outro fornecedor. Tá? Em épocas de Edward Snowden, de espionagem, né, com software livre eu consigo fazer auditorias, eu consigo auditar o sistema, coisa que seria impossível num software proprietário. Então eu consigo saber como as ferramentas são feitas e até modificá-la para que atenda as normas de um governo, de um país. Com isso, a transparência. Eu fico sabendo tudo o que é feito, como as coisas são feitas em nível de sistema. Tá? E, logicamente, diminui a burocracia. Tá? Por que diminui? Porque, por exemplo, para eu implantar um parque de máquinas, eu não preciso mais fazer uma licitação, por exemplo, especificando um software. Não, eu ponho o software lá sem dar satisfação para ninguém. Não vai ter custo com isso. Tá? Então, essa é a grande vantagem para os governos de se investir em software livre. Qual a desvantagem do governo? Assim, investir em software proprietário realmente, aliás, investir em software livre, alguém deixa de ganhar. Tá? Infelizmente, no Brasil, isso é uma verdade. Tá? Não entra na minha cabeça uma empresa pública comprando 10 mil licenças de Windows, por exemplo, sem desconfiar de que alguém está ganhando dinheiro por fora. Né? Então, a desvantagem para o governo é isso, né, do ponto de vista do político. Tá? Ok? Para as empresas, a primeira vantagem óbvia aí é a economia com licenças. Então, um software livre você não tem licença de uso dele. O que você tem, na verdade, o que você pode ter, né, é uma licença de serviço ou um contrato de serviço, de suporte, de migração, de implantação, esse tipo de coisa. Né? Coisas que em outras plataformas você pagaria a licença do software mais a licença do serviço. Então, para as empresas você não tem a licença de software. Por exemplo, uma licença do Office hoje, Microsoft Office, deve estar em torno de R$1.000, R$1.200 um Office completo. Você pega uma empresa com 100 usuários, olha aí o preço que você está pagando, gastando aí cerca de 120 mil reais só de licença de uso. Né? Outra vantagem é a independência de fornecedor, a mesma coisa do governo. Né? Você compra lá serviço de suporte Red Hat ou de uma SUSE, de uma empresa a For Linux. Se ele não estiver te dando um bom serviço, você simplesmente contrata uma outra pessoa. Né? Outra coisa que é a liberdade para fazer testes. Por exemplo, eu que trabalho na área de TI, eu aprendi muito com Linux, colocando a mão na massa, né? Fazendo teste, implantando, reinstalando. Não preciso pedir para baixar uma licença da internet, eu posso instalar quantas máquinas eu quiser. Então, essa diferença do software livre para o profissional de TI, principalmente para as empresas, é muito bom. Você pode fazer teste livre de qualquer controle do fornecedor. Né? Apesar de você não ter custo com licença, você vai ter a princípio um custo com o treinamento. Então, como é um outro universo, os seus funcionários vão ter que saber trabalhar, aprender a trabalhar com o Linux, com o software livre. Né?
Estamos falando principalmente do Linux, do sistema operacional. Mas vendo por outro lado, você vê a versão do Windows 8. Né? É totalmente diferente. Você não sabe onde estão as coisas, é um outro paradigma. E as pessoas gastam tempo aprendendo o Windows 8. Ao mesmo tempo que você gasta aprendendo o Windows 8, você gasta aprendendo o Linux. A curva de aprendizagem é a mesma. E eu acho até que o Linux é até mais curta a aprendizagem, tá? Porque ele tem muito mais opções. A grande desvantagem para a empresa é a mudança de paradigma. Então, os funcionários eles são geralmente contra mudanças, e o Linux é um outro universo. Então, eles são contra mudanças de paradigma. Pra você ter ideia, você falar para o usuário que ele não tem mais o Drive C, para ele aquilo é o fim do mundo, né? Então, essas são as grandes diferenças para empresas, né? Agora, do ponto de vista do desenvolvedor, você que trabalha desenvolvendo software, né? A grande vantagem para você, desenvolvedor, é o acesso ao código-fonte do software livre. Você pode saber como essa funcionalidade que você te interessa, como ela é feita, né? Você não vai gastar mais tempo inventando a roda. Você pode pegar o código, entender como ele funciona e alterar. Você tem toda a liberdade para você estudar esse programa que você está mexendo, né? Você pode alterar esse produto e, logicamente, existe um tempo de aprendizado também para você estudar esse software, mas em compensação, você tem gente por trás que pode estar desenvolvendo o mesmo software que você. Você compartilha esse software. Se você agora é um desenvolvedor de um software muito fechado e você vende este software, por um lado, dependendo do como você trabalha hoje, pode não ser um bom negócio você abrir o software, o seu software, né? Porque aí várias pessoas vão estar vendendo, trabalhando com o seu software. Para você ganhar dinheiro como desenvolvedor, você tem que mudar um paradigma. Você desenvolve um código livre, código aberto, né? um código free, e aí seu programa for interessante, várias pessoas vão contribuir voluntariamente, né? Ou até para atender uma necessidade particular, e você pode ou não incluir essas alterações que os outros fazem no seu programa. Obviamente, as pessoas vão preferir ter um suporte do desenvolvedor original do produto do que de qualquer outra pessoa. Então, você também sai com essa vantagem. Você perde um pouco talvez, de dinheiro com a venda do software, mas ganha em pessoas desenvolvendo o seu software e ganha com o serviço, tá? Então, há vantagens e há desvantagens no software livre para quem é desenvolvedor. Aqui é o grande problema da maioria das pessoas, né, quando fala em Linux Games. Se você é um pessoa que joga muito jogo no computador, lá você tem vários jogos de computador. E aí, realmente, os novos games, eles são lançados primeiros em outra plataforma, como a Windows. Por quê? É um círculo vicioso. A empresa lança primeiro o game no Windows porque tem mais mercado. E mais pessoas usam Windows porque os games saem primeiro nele. Então é um círculo vicioso, né? Um outro problema que tem no Linux é que a NVIDIA, que tem as melhores placas de vídeo gráfica aí, né? Ela não fornece driver para Linux. Então os desenvolvedores estão aí fazendo engenharia reversa, fazendo emuladores, e aí o desempenho do jogo geralmente não é tão bom quanto no Windows. Esse é o principal problema se você é um gamer, né? Um gamer. Existem ótimos jogos para Linux nativo, né? Mas não são todos, né? Agora a Valve, ela tem lançado aí a Steam,
e consegue distribuir muitos games para a plataforma Linux. A Valve até está fazendo um console baseado em Linux. Então essa deficiência vai diminuir, está diminuindo muito, tá? E a Nvidia também ela está um pouco mais aberta ao Linux agora, está fazendo drivers, não drivers abertos, open, mas pelo menos drivers que funcionam nativamente em Linux, tá? Então o horizonte é bom. Mas hoje 2014, se você é um gamer, né, se você usa mais o computador para jogar, aí sim talvez o Linux hoje não seja uma boa opção para você, tá? Temos que ser conscientes, né, das vantagens e das desvantagens do jogo. Como eu falei, se você é um vendedor de jogo, mas não necessariamente assim um desenvolvedor, você tem uma loja, né, que vende software ou uma empresa que vende software, realmente você não vai ganhar dinheiro só com a venda de software livre, né? É difícil você vender o software livre. Se você vender Linux, ele pode ser vendido. Mas a principal vantagem é com o serviço, né? Você não precisa... você chega para o seu cliente e fala que o software é livre, que o software é grátis, que ele vai poder instalar o software, e não tem aquela burocracia de licenças, de adquirir licenças. Isso para o cliente é uma vantagem. Fala, pô, não preciso me preocupar com fiscalização, né? E aí você, vendedor de software, teria que mudar o seu foco. O foco não para a venda, mas para serviço, né? Você pode fazer consultoria, como eu faço, ganho dinheiro com consultoria, com projetos, né? Com migrações, implantações, eu também faço muito isso, como suporte, né? Então, é nessa área que somente que o Linux, que o software livre, dá dinheiro. É com essa parte, né? Consultoria, projetos, implantação, esse tipo de coisa, né? Não com a venda. O Linux até pode ser vendido. Você até pode desenvolver uma distribuição e vendê-las. Tem várias distribuições específicas, por exemplo, MikroTik. Eu fiquei sabendo até que o D-Link, esses modem D-Link aí da Speed também, eles têm um Linux embutido. Não sei se todos, mas os que eu mexi tem. Tá? Então, e são coisas que são vendidas, né? A Red Hat, por exemplo, vende Linux, mas sempre com o serviço de suporte junto. Tá? Se você não quer mudar de paradigma, então Linux talvez não seja para você. E para os demais usuários, aquele usuário que quer acessar a internet, ver o Facebook, ver e-mail, fazer lá um documento, texto, planilha, né? Que é, digamos, os demais usuários, usuário do dia a dia, usuário empresarial. Cara, o Linux pode substituir tranquilamente os usuários. Tranquilamente, que eu digo assim, pode substituir perfeitamente. Há assim uma curva de aprendizado, né? Mas eu, por exemplo, mexo com o Linux já há anos, né, e não tenho necessidade de Windows. O não possui vírus, né? Preciso até esclarecer uma coisa do Linux. Ele possui malware. O vírus é um malware, que acabou acostumando-se a chamar tudo que é malware de vírus, né? O vírus, ele é um software que ele instala-se na máquina sem nenhuma intervenção do usuário e se replica para outros sistemas, para outros arquivos, sem intervenção do usuário. Então, isso é um vírus. Isso não tem no Linux. Tá? O que tem no Linux é malware. Por exemplo, você recebe lá um e-mail com um link para você clicar. Então, você está tomando uma ação. Aí você clica, pega um cavalo de Troia, você pega um worm, isso tem. Mas a forma como o Linux ele é pensado desde o início, ele é com foco em segurança. E agora é que ele está caminhando mais para a facilidade. Já o mundo Windows, ele foi pensado em facilidade. E ele está caminhando para a segurança, né? Uma instalação padrão do Linux é geralmente mais segura do que uma instalação de Windows, né? Quando eu falo em instalação padrão,
Quando eu falo assim, instalação padrão é aquela realmente avançar, avançar, concluir. Claro que você consegue deixar uma instalação Windows tão segura quanto uma instalação Linux, mas aí a pessoa tem que ter o conhecimento sobre segurança, né? Então, vamos resumir um pouco sobre as verdades e os mitos em relação ao Linux, em relação ao software livre, né? Primeiro dizem que o barato não presta, ou o barato sai caro, né? Porque o Linux é de graça, você não paga nada por ele, então ele não deve ser bom. Realmente não dá para dar uma opinião sobre uma ferramenta que você não conhece, entendeu? Por exemplo, o protocolo TCP/IP, que é um protocolo livre, é a base de toda a internet. Todas as empresas usam hoje TCP/IP. Deixou para trás o IPX, deixou para trás o NetBIOS. Então, não é porque é barato ou que ele é de graça que ele é ruim. Tá? Tem que conhecer a ferramenta. Não é à toa que Google, a Amazon, o UOL estão usando essas ferramentas. As empresas estão usando. Tá? Falam que Linux é mais seguro, algumas pessoas dizem, né? Uma instalação padrão, sim, eu diria que o Linux é mais seguro. Lá, quando um usuário final lá inexperiente instala default, né, next finish, ele costuma ser mais seguro. Mas você consegue deixar também um Windows tão ou mais seguro que o Linux. Isso depende do administrador, da habilidade de quem administra esse sistema. Tá? Então, assim, é mais seguro em termos. Depende de quem administra. Você sabendo, conhecendo segurança, você consegue deixar bem seguro o Linux, tanto o Windows também. Tá? Se eu tenho acesso ao código fonte, então o sistema é menos seguro, porque o hacker pode se descobrir como é que o sistema é feito. E isso aí é a grande confusão, é justamente o inverso. Como tem muitas pessoas acessando o código, você consegue ter várias pessoas auditando o código, você consegue ver que nesse código do software livre não tem um software espião. Alguns meses atrás surgiu lá um boato, uma coisa de que a Agência de Segurança Nacional Americana impôs a Microsoft, as empresas de software, que fornecessem informações, que os seus sistemas, né, forneciam informações das pessoas sem as pessoas saberem para a Agência de Segurança. Então a Microsoft negou, claro, mas como é que você vai provar que isso não é verdade? Você não tem o código-fonte. Então, num sistema livre, você tem acesso ao código-fonte, você sabe como ele é feito, então você tem a certeza de que lá não tem um software espião, capturando os dados que você digita, por exemplo. Tá? Então, ele é mais seguro. Milhares de pessoas programam no software livre. Tá? Apesar de ser verdade, né, precisa fazer um parênteses aí. Você pega o kernel, que é o núcleo do sistema operacional Linux, sim, há muitas pessoas olhando o código dia e noite, e várias pessoas programam, inclusive pessoas contratadas por empresas para fazerem essas alterações. Mas não é todo o software livre que tem milhares de pessoas olhando. Né? Eu vi já muito software bom deixando abandonados, projetos abandonados por falta de mão de obra, por falta de desenvolvedor. Tá? Então, se o projeto é bom, se o projeto é interessante, né, pode conseguir bastante pessoas ao redor do mundo para desenvolver em cima dele, mas não são todos os projetos. Não quer dizer, o projeto ser livre não quer dizer que ele vai ter milhares de pessoas olhando para ele. Tá? Depende muito. Software livre não dá dinheiro, outra coisa que as pessoas falam. Como que as empresas sobrevivem se o software ele é grátis? Embora não seja esse o foco. Né? Mas como é que as pessoas ganham dinheiro? Ganham dinheiro com serviço. O foco é outro. O foco não é a venda de software. O foco é a venda de serviço. Né? Manutenção no sistema, correções, suporte, consultoria, projeto, implantação, migração. É esse tipo de coisa que o software livre dá dinheiro. Né? Então eu vivo de software livre. Né? Outra coisa que diz é que os usuários de Linux são xiitas, são fanáticos, né, os Linuxers. Gente fanática você encontra em qualquer distribuição, em qualquer sistema operacional. Tem fanático de macOS, tem fanático de Microsoft, tem fanático de Linux. Tá? Por isso que alguns slides atrás eu mostrei.
O Linux é bom em quê? É bom para quê? Em qual circunstância o Linux é melhor, tá? Então, vai ter algumas circunstâncias em que o Linux para você não vai ser bom, tá? Mas 90% dos casos das pessoas que eu vejo, que eu trabalho, que eu tenho contato, o Linux atende 100%. Tá? Então, Xiita tem em toda a plataforma. Tá? Outra coisa que dizem é que o Linux não pega vírus, né? E aí, alguns slides atrás também eu falei, o termo técnico de vírus, o que define realmente um vírus é um software que se instala em uma máquina sem nenhuma intervenção do usuário e que ele se replica sem intervenção, ele se replica para outros sistemas, para outros computadores sem uma ação do usuário. Isso é um vírus. Diferente de um worm. Um worm é um malware que ele precisa de uma ação do usuário. Tá? Diferente de uma backdoor, de um cavalo de Troia. Então, assim, vírus, tecnicamente falando, não tem no Linux. Tá? O que tem são malware. Malware existe. É que vulgarizou-se o termo vírus para definir todo tipo de malware. Então, vírus não pega vírus, depende da definição que se dá para vírus. Tá? Malware, ele tem sim, como qualquer sistema operacional vai ter. Né? Eu acho que outra coisa que dá muito problema para quem está entrando no mundo Linux é aquela história de que Linux roda em qualquer tipo de computador, qualquer computador antigo. Tá? Apesar de ser uma verdade, Linux roda em Mac, Linux roda em Intel, Linux roda em 386, Linux roda em Alpha, em Sparks, ARM, todo tipo de plataforma, até relógio de pulso já tem rodando Linux, né? Smartphone. Então, precisamos fazer um parênteses. Por exemplo, não é porque o Linux roda em um computador, em qualquer tipo de computador, que você vai conseguir colocar uma distribuição Ubuntu para trabalhar com edição de vídeo, né, numa máquina 486. Né? Então eu já soube de casos de que empresas migraram para Linux e travava, dava pau, ficava lento, dava muito problema e tal, e eles resolveram migrar de volta para o Windows, contrataram uma empresa para fazer a migração de volta para o Windows, e a primeira atitude da empresa contratada foi atualizar o parque de máquinas. Atualizou-se o parque de máquinas, aí instalou-se o Windows e tudo passou a rodar maravilhosamente. É lógico, né? Os equipamentos que estavam rodando no Linux eram equipamentos antigos. Então, se era para atualizar a máquina, atualizava a máquina e deixava com o Linux que tudo funcionava perfeitamente. Tá? Então, assim, roda em qualquer tipo de computador, mas não é qualquer distribuição que você vai rodar em qualquer tipo de computador. O Ubuntu, por exemplo, não vai rodar numa máquina com menos de 1 GB de RAM. Tá? Então, há um parênteses aí. Tá? Já nós vamos entrar, preciso contar um pouco da história do Linux, de como o Linux surgiu, não para encher linguiça, mas para vocês entenderem por que tem várias distribuições Linux. Tá?